Olá, vamos dar continuidade à explicação dos capítulos do livro, agora no capítulo 9, depois da instalação da última versão no Moodle, que é a versão 4.1, eu vou explicar como criar um banco de questões do MC-Test e importar aqui no Moodle. Então, criando exames e exportando arquivos ICANN. Eu vou usar três questões. A primeira questão, considerando uma equação de primeiro grau. Então, uma pessoa tem x anos e seu irmão tem y anos. Se a diferença entre eles é 17 e a soma é igual a uma determinada, a soma é igual a 29, determine as idades da pessoa e do irmão. Então, a resposta correta é 23 para a pessoa e 17 o irmão. Para implementar essa questão, o MC-Test, é a questão 2465, essa questão aqui no MC-Test, a questão 2465. Então, está aqui a questão, se a gente criar o PDF, a gente vai ver essa solução aqui. Esperando um pouco. Vou gerar o PDF. Então está aqui uma variação, uma fotografia da questão. Explicando o código, então aqui no enunciado, o que é variável é a diferença, é o número de diferença, e o número soma. E essas duas variáveis, elas são definidas nessa linha aqui. Soma e diferença é um número aleatório entre 2 e 29. Aí eu fiz um método para calcular as idades, passando como argumento a soma e a diferença. Então, somando x mais y é igual à soma e a diferença x menos y é igual à diferença. Então, somando essas duas equações, eu tenho 2x igual a soma mais diferença. Então, x, a pessoa, tem soma mais diferença sobre 2. E y é igual a soma menos x. Se essa resposta for número inteiro, se x for um número inteiro, e x e y são maiores que zero, não faz sentido ter idade negativa, então eu retorno x e y como mostra aqui, números inteiros. Senão eu retorno vazio. Aqui eu crio uma lista de respostas vazias inicialmente. Nessa questão eu considero 4 alternativas, então eu fiz um while aqui para gerar 4 alternativas, gerando números aleatórios, soma e diferença. Eu calculo a resposta é essa resposta aqui. Se a resposta não for vazia, se a resposta for vazia, eu continuo, gero outra. Se ela não for vazia, eu verifico se ela já tem em alguma resposta anterior, para não ter alternativas iguais. Se não tiver, eu acrescento a nova resposta na lista de respostas. Então, repito isso 4 vezes. Tá? Depois eu coloco na primeira alternativa o último elemento da lista, para eu pegar essas variáveis soma e diferença e colocar no enunciado.
E as outras alternativas, alternativas 0, 1 e 2, são as alternativas erradas. Tem que colocar lá no formulário da questão. A segunda questão é a equação da reta. Então, aqui está qual é a equação da reta que passa pelos pontos. Então, eu preciso gerar 4 números aleatórios, inteiros, x1, y1, x2, y2, que eu gero nessa equação aqui. Então, gera 4 números inteiros. Se x igual a y, então é uma reta vertical. Não tem, você não consegue calcular usando essa fórmula aqui, que vai ser divisão por zero. Então, eu desconsidero reta vertical. Aí eu calculo a equação da reta usando essa formulinha aqui. E aí, se a equação da reta é o formato nessa forma, y igual a mx mais b, formato e retorno. Se essa equação não estiver na lista de respostas, eu acrescento na lista de respostas. Novamente, eu pego a última como a alternativa correta. Então, aqui está uma solução. E a terceira questão, que é uma questão exata. Deixa eu ver se eu pulei uma. Equação da reta. A pessoa. Equação de primeiro grau. E a equação do círculo, que a gente explicou em algum capítulo anterior. Então, são essas 3 questões. A equação do círculo aqui é a terceira questão. Vai demorar também um pouquinho para gerar o PDF. Mas uma outra variedade de questão é a questão com resposta exata. Para exemplificar isso, a gente já introduziu esse tipo de questão no capítulo 5, mas agora eu vou explicar uma situação real, com um problema de ordenação. Aqui é a área do círculo. A gente já viu antes. Está apagando aqui. O enunciado da questão, deixa eu mostrar aqui, a questão está aqui. Dado um vetor de inteiros de tamanho n igual a 28, ordenar o trecho do vetor que começa da posição início, igual a 8, e termina na posição 20, e fim igual a 20, onde 0 é menor que início, que é menor que 20, é menor que n. Ou seja, o trecho a ser ordenado está entre início, inclusive, e fim, inclusive. Vale ressaltar que os índices do vetor começam em 0 e terminam em n-1. Então, essa é uma entrada. Eu tenho que ordenar entre a posição 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem que ordenar desse elemento 9 até a posição 20. Só esse trecho. Então, esse é uma questão típica que você não consegue ordenar, fazer a parte paramétrica usando os coringas que são disponíveis no Moodle, tá? Porque ele só pode usar as funções pré-definidas do PHP. Então, esse é um tipo de questão que é bem interessante a gente desenvolver no MC-Test, gerar várias variações, 100, 200 variações, e importar esse banco de questões no Moodle. Então, aqui está o código. Eu não vou explicar esse código, senão vai ficar um vídeo bem extenso. Então, o exame que eu criei é esse daqui. Criar variações. Eu escolhi uma turma só para poder ter um aluno para poder criar as variações. O mais importante é essa parte aqui.
Então, eu tenho 3 questões de múltipla escolha com 4 alternativas e uma questão dissertativa com resposta exata. Então, 3 questões de múltipla escolha, uma dissertativa com resposta exata, 4 alternativas, eu vou gerar 5 variações. Posso gerar quantas variações quiser, tá? 20, 200, 1000 variações. E o resto aqui não é relevante, porque a gente não tem como objetivo gerar o PDF. A gente pode gerar o PDF só para visualizar as questões. Vou demorar mais um pouquinho aqui. Deixa lá gerando o PDF. Gerou o PDF. Só para visualizar como que ficaria o exame, se fosse aplicado em sala de aula. Tá? Questões de múltipla escolha, o aluno responde aqui, digitaliza e manda corrigir no MC-Teste. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso gerar, a gente consegue importar as questões no Moodle usando esses dois formatos aqui. Esse formato iCam é bem simples. Deixa eu mostrar aqui o formato iCam. Então, esse é um formato bem simples. Eu gero esses comentários aqui que precisam ser removidos antes de importar no Moodle. Então, tem que ficar bem limpinho o arquivo txt no formato iCam. Você tem o enunciado da questão, as 4 alternativas, e você fala qual é a alternativa correta. O problema desse tipo de formato, ele não aceita questão com resposta exata, como acontece no formato XML. O formato, apesar de aqui também é múltipla escolha. O formato XML, esses comentários que são incluídos aqui só para controle, podem continuar, porque são comentários também no XML. Antes de incluir a questão, o MC-Teste gera as categorias. Então, cada questão tem uma categoria. Tá? Então, a questão de múltipla escolha, do tópico exemplo, com dificuldade 1, é da categoria círculo, área do círculo. Então, eu criei o conjunto de categorias e aí eu tenho a questão propriamente. Tá? Dada a área do círculo, de raio e tal, então observe que todo comentário em LaTeX você tem que remover. Esse comentário aqui tem que remover no MC-Teste antes de gerar o XML. Senão vai também para mostrar lá no Moodle. A parte mais crítica que tem é a formatação da questão no Moodle. Aqui, resposta exata vetor. Criei uma outra categoria com resposta curta. E aqui está a questão formatada para ser importada no XML. Então, a dica que eu dou é, primeiro você cria a questão no Moodle, pega a formatação que você quer, joga a questão no MC-Teste para ficar bem formatado. Então, criando o XML. Então, criei o XML, eu vou receber um e-mail, não vai aparecer no vídeo, mas eu vou salvar o e-mail XML na pasta de desktop, pasta de download. Depois eu vou importar esse arquivo XML no Moodle. Tá? Então agora a parte do XML está pronta. A gente criou, supondo que todas as questões estão bem formatadas. Agora, no Moodle, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ir no curso que a gente está trabalhando.
vai em banco de questões, pode vir por essa parte aqui, ou ir aqui na engrenagem, mais, e aí você vai lá em banco de questões, aí você escolhe importar. Tanto faz ir por aqui ou ir por aqui. Então, aqui na parte de importar, tá aqui. Aí você escolhe o formato XML, e aí eu vou mover o arquivo XML que eu acabei de gerar. E importo. Pronto. Importei as questões, deixa eu aumentar aqui um pouco, nas categorias. Finalizar. E aqui estão as questões. Ó, observe que todas essas. Antes só tinha essa categoria aqui. Todas essas outras categorias, ó, foram criadas de forma automática. Múltipla escolha, tópico exemplo, dificuldade 1. As três questões de dificuldade, as três questões de dificuldade 1. Para cada, na verdade, para cada categoria dessa, tenho 5 variações da questão da área do círculo, 5 variações da questão da equação da reta e da idade dos irmãos. Na resposta curta, também dificuldade 1, eu tenho as 5 questões de resposta exata com vetor. Tá? A gente pode visualizar todas as questões aqui. Então, está aqui, a gente pode... Deixa eu remover, né? E editar aqui. A primeira questão, vamos visualizar. Ó, então, está aqui, ó, a questão da idade. Qual é a resposta correta? A resposta correta é essa. Vou pegar outra questão para mostrar um exemplo. Vou pegar essa última aqui para visualizar. Aqui é com resposta exata. Observe que está bem formatado, dado um vetor de inteiros. Eu tive que, para fazer dessa forma, eu gerei primeiro aqui a questão, exportei o XML, e aí peguei a formatação correta e coloquei lá no MCTest. Qual é a resposta correta? Então, a resposta correta é do início 10, né, mais ou menos aqui, vai até 22, né, por aqui. Então, só esse trecho foi ordenado. Deixa eu pegar a outra questão que tem problema de formatação no LaTeX. Ó, essa daqui, ó. Qual é a área do círculo de raio 37? Aqui, esse comentário que estava na questão do MCTest, ele tinha que ser removido antes de gerar o XML. Infelizmente, tem que ter muita atenção à formatação. E agora, só para como que eu crio um questionário, vou criar um questionário aqui, né, nesse curso aqui e usar essas questões. Eu já importei as questões, está tudo bonitinho. Aí você vai lá adicionar um tópico, escolhe atividades, questionário, escolhe o nome, teste, salva e mostra. Então, agora aqui, adicionar questão. Aqui em adicionar questão, eu tenho que escolher essa última opção aqui. São 4 questões, eu vou ter que selecionar 4 vezes esse processo. Então, eu vou lá, área do círculo, escolho uma questão de área do círculo, que vai sortear entre essas 5 variações. Adicionar, aí repete para a segunda, questão aleatória, equação da reta,
Adicionar. Com a questão aleatória. Idade dos irmãos. Adicionar. E para acabar com a resposta exata. Aí eu tenho que ir lá na categoria resposta exata e adicionar. Pronto. Gravar. E aí está pronto o questionário. Então, esse questionário está aqui na categoria teste que eu criei. Está aqui o questionário. Então, é só preencher, visualizar questionário. Então, essa questão demora um pouquinho para carregar a formatação LaTeX. Aí, vou preencher qualquer coisa. Preencher qualquer coisa. Irmãos. E aí com a resposta exata. Sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui. Finalizar. Enviar tudo. Então, eu acertei uma questão. A primeira questão eu errei. A segunda questão eu errei. A terceira questão eu acertei. E a quarta questão de resposta errada eu errei. Essa seria a resposta correta. Bom, é isso. Com isso a gente finaliza a importação de arquivo XML no Moodle. E no próximo vídeo, acho que será o último dessa sequência de explicações dos capítulos. Os próximos capítulos são experimentos realizados em turmas que a gente publicou artigo. Então, os próximos vídeos desse capítulo 10, que é bem complicado, eu vou explicar como gerar exames para o aluno submeter no plugin VPL do Moodle para ter correção automática. Isso é bem interessante e a gente tem investido muito tempo nesse tipo de avaliação, porque para a turma, para disciplinas introdutórias de programação, você tem 1.500 alunos, 2.000 alunos por ano, esse recurso é bem interessante. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.